Então é o seguinte, olha só, a gente vai começar agora então falando sobre o período composto por coordenação, tá legal? Então nós temos aqui a sintaxe da oração, foi o nosso tema da aula passada. E o que a gente registrou lá como muito importante? Poxa, Terror, é muito importante reconhecer o sujeito, não é? Sim. Por quê? Quando eu sei quem é o sujeito, eu vou saber se o verbo vai se flexionar no plural, vai se flexionar no singular. Poxa, Terror, mas nós temos uma aula só de concordância, não temos? Temos. A gente vai ter uma aula só para poder treinar esse reconhecimento do sujeito e a flexão do verbo. Tranquilo. Porém, a gente já sabe, na sintaxe da oração, a gente já mata muitas questões de concordância justamente por isso. Basta a gente reconhecer o sujeito, a quem o verbo se refere. Beleza? Reconhecimento do sujeito é muito importante. Reconhecimento dos tipos de complemento, a gente viu lá toda hora, né? A Fundação Carlos Chagas cobra uma questãozinha sobre o mesmo tipo de complemento se dá em qual alternativa. Aí você vai lá marcar. Normalmente se coloca lá o objeto direto, você tem que encontrar o objeto direto lá nas alternativas. Ou o objeto indireto, você tem que encontrar lá esse objeto indireto nas alternativas, tá ok? Muito cuidado com isso. Reconhecer sujeito e complementos é fundamental. E aí tem um detalhe, se a gente reconhece o sujeito e reconhece os tipos de complemento, automaticamente a gente já sabe, a gente não pode colocar vírgula entre sujeito, verbo e complementos. E é assim que a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, cobra. Ela cobra lá uma questão de pontuação, mas na realidade está colocando o quê? Sintaxe de oração. Por quê? Ela coloca uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Pode isso? Não pode, de maneira alguma. Entre o verbo e o objeto direto, que é complemento verbal, pode colocar vírgula? Não, não pode, de maneira alguma. Tá legal? Então a maioria das questões que a gente vê de pontuação vai cobrar em cima disso. Coloca uma vírgula entre sujeito e predicado, o verbo e complemento, você tem que marcar como errado a alternativa. Tá legal? Acompanhando comigo, a gente também tem que observar o seguinte, ter muito cuidado com o aposto explicativo e o enumerativo. Por quê, pessoal? Principalmente o aposto explicativo. A gente vê que a banca cobra muito a pontuação expressiva. Isto é, a gente viu casos lá de vírgula. Se a gente tem o elemento explicativo, esse elemento explicativo pode ser separado por travessão, pode ser separado por parênteses. Ele é explicativo ou enumerativo, a gente sabe que vai separar também por 2 pontos. Quando esse termo enumerativo ou explicativo ficar no final da oração, no final do período, né? Eu conheço o José, 2 pontos, gerente daquela empresa. Então, nós colocamos os 2 pontos marcando o quê? Que há um elemento explicativo, é o aposto explicativo. Tá bom? Belezinha, então a gente reviu aí os elementos fundamentais da aula passada e a gente vai dar uma praticada, acho que é importante, como a questão de 2017. Olha lá. Pegamos aqui então a questão 1, é do TRT da 11ª, técnico judiciário, área administrativa. E aqui eu reforço, a gente nota direto o seguinte, eu sempre falo nos meus PDFs, eu comento já logo no início da minha aula demonstrativa. Eu falo assim, ó, tira o mito de falar que a prova para analista é muito mais difícil do que a parte de técnico, né, que é a prova de nível técnico. É lógico que na parte de interpretação de texto há um aprofundamento maior, né? Mas não é o normal isso acontecer. A gente, inclusive, já pegou provas, né, em que a prova de nível técnico estava mais pesada do que a de nível analista. Tá legal? Foi um pouquinho diferente do que aconteceu com a prova do TRE de São Paulo 2017. E o TRT também, a gente já notou uma aproximação nos níveis, né? Até o TRE de São Paulo, a parte técnica, de nível técnico, ficou bem mais tranquila em relação ao nível analista, beleza? Mas o normal é o seguinte, a gente praticar tanto com o nível técnico quanto com o nível analista, não importando qual é o nível que você vai trabalhar, né, para a sua prova, tá ok? O que importa é praticar o conteúdo e como a banca cobra. Acompanhando comigo? Olha lá. Nós temos aqui o seguinte, ó, o verbo, esse verbo aqui, o verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Então nós temos aqui, ó, o verbo falava. Falava das decisões. Quem fala, fala de alguma coisa. Opa! Então a gente já sabe aqui que esse verbo tem um sujeito, que aqui no contexto ele não apareceu, tá ok? Não apareceu. Quem fala, fala de alguma coisa, então ele é um verbo transitivo indireto e na sequência nós temos um objeto indireto. Tá legal?
Beleza! E aí, a gente tem que encontrar esse objeto indireto. Olha só que mamão com mel a questão. O verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima, veja só a alternativa A. As razões que mais pesam em alguma coisa, ó, nas grandes escolhas. Está vendo só? Então, as razões que mais pesam. Esse pronome relativo aqui, ele retoma razões, ele ocupa a função de sujeito. Nossa aula de período composto por subordinação adjetiva, a gente vai trabalhar com esse pronome relativo aí. O que importa é que no lugar do que, nós temos a palavra razões subentendida. Então, são razões, as razões pesam. Eu tenho aqui um verbo, ele é transitivo e indireto, né? Transitivo e indireto. Pesam em quê? Nas grandes escolhas. Terror, mas não é pesar onde, não? Não é onde, por quê? Escolha não é lugar, concorda comigo? Então eu tenho aqui o meu objeto indireto, tá bom? Beleza, então a gente viu aí, poxa, terror, mas eu pensei aqui que de repente poderia ser uma adjunta adverbial, cara, entendi como lugar. Tudo bem, vamos supor que você tenha ficado na dúvida se realmente a alternativa A ou não. Mas você vai notar aqui o seguinte, que tem uma preposição de aqui, não tem? Tem uma preposição aí. Agora pega a alternativa B. A construção de sentido requer o quê, hein? Requer tempo e persistência. Ora, eu tenho um verbo transitivo direto aqui. Eu não tenho preposição aqui. Você já sabe que aqui é objeto direto e você já eliminou a alternativa B. Alternativa C. Satisfação no trabalho não significa prazer. Veja que necessariamente é um adjunto adverbial. Isso significa um verbo transitivo direto e prazer é objeto direto. Tem preposição aqui? Não, então você não vai ter dúvida nenhuma. Então aqui a alternativa C você já eliminou. Olha a próxima, alternativa D. A sugestão parece imprudente. Algo é imprudente. Então veja que o parece, ele é um verbo de ligação, tá ok? E aí nós temos imprudente como predicativo. Poxa, terror, pensei que aquilo ali fosse um objeto direto. Não importa. Por quê? O que importa aqui é que não tem preposição aqui, nesse caso. Concorda comigo? Beleza. Olha a próxima. Letra E. Quando uma escolha não faz o quê? Sentido. Sentido não está precedido de preposição. O verbo fazer é transitivo direto e uma escolha é o nosso sujeito. E agora você tem certeza que a única que tem preposição aqui é a alternativa A. Então é ela a correta. Beleza? Isso aqui, pessoal, a própria banca já deixou só uma com preposição conforme o pedido da questão, justamente para não ter recurso, para ninguém querer anular a questão. Pensando ser essa daí, né, nas grandes escolhas, seria aí um adjunto adverbial? Não. Você não tem nenhuma outra alternativa com preposição, então não tem jeito. Realmente a alternativa A é a correta. Beleza? Acompanhando comigo, olha só. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar as peculiaridades, né, são os pré-requisitos, moçada, para a gente trabalhar aí o período composto, tá bom? Por que eu falo isso, moçada? É o seguinte, a gente fala assim, olha, sintaxe da oração, nossa aula de sintaxe da oração. Tá, terror, mas o que é oração? Cara, período composto por coordenação, não sei o que, paraná. Tá, mas vem cá, o que é período? Porque às vezes você está fazendo a prova, aí você fala o seguinte, olha, na frase tal, no período tal, na oração tal, mas aí vem aquela dúvida, né? O que são essas palavras? Porque isso ajuda bastante a gente também, até na nomenclatura pedida na própria questão. Vamos lá, rapidinho aqui. Para você lembrar o seguinte, quando a gente fala expressão, então é um recorte. Então são duas ou mais palavras que você tem aquela expressão, né, lá no texto, tá ok? Então nós temos palavra, vocábulo, um elemento só, somente um vocábulo, uma palavra. Nós temos expressões, que aí vão ser duas ou mais palavras, é aquele trecho tirado do texto, tá? Quando eu falo trecho, é o mesmo também de excerto. E aí não tem aquela coisa de, pode ser uma frase ou duas frases, o que importa é aquele trecho retirado do texto, tá ok? Então trecho, excerto, expressão, a gente vai notar, são duas ou mais palavras que a gente colocou ali. Segmento também é outro elemento, né? Segmento, enunciado, são informações colocadas no texto. Beleza, mas particularmente aqui a palavra frase. O que vem a ser frase? Acompanhando comigo, olha só. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, frase, o que vem a ser frase? Frase é um enunciado de sentido completo. Terror, enunciado de sentido completo. Cara, mas o que é isso, enunciado de sentido completo? Bom,
O enunciado de sentido completo, pessoal, é aquele que, logicamente, produziu o sentido e nós temos uma ferramenta linguística para marcar isso para o leitor. Olha, aqui ele finalizou uma informação, ele vai iniciar uma próxima. Como é que a gente vai finalizar uma informação para iniciar uma próxima? Colocando ali um ponto final. Se aquela informação for uma declaração, uma simples afirmação, então a gente coloca um ponto final. Então esse é o instrumento que nós temos linguístico para marcar que ali nós terminamos o sentido completo. Qualquer outra informação vai iniciar com uma letra maiúscula, uma nova frase ali colocada. Então frase é aquele enunciado de sentido completo, tá legal? Rapaz, aqui está frio, hein? Aqui está frio, ponto. Aqui está frio. Houve uma declaração. E eu consigo entender completamente essa informação. Tá ok? Então isso é frase. Acompanhando comigo, olha só. A gente também vai ter o período. Terror, o que vem a ser período? Período é o enunciado de sentido completo e um detalhe muito importante. Por quê? O período é um segmento da sintaxe. E aí, para a gente trabalhar em cima da sintaxe, a gente tem que ter um verbo, por conta da questão da oração. Então, o que acontece? Frase é o enunciado de sentido completo. Período é o enunciado de sentido completo e tem que ter verbo, tá ok? Beleza, então a gente vai anotar o seguinte, está frio aqui. Olha lá, eu tenho o verbo estar, concorda comigo? Está frio aqui. Então, eu tenho sentido completo? Tenho, isso é frase. Eu tenho período? Tenho, tem sentido completo e tenho o verbo estar, tá ok? Nesse caso eu tenho tanto frase quanto período. E aí você vai anotar. Se eu tenho frase, elemento, segmento de sentido completo, e período, que também tem sentido completo, a gente vai saber que todo período será uma frase, tá ok? Todo período será uma frase, e essa frase vai ter verbo. Mas, concorde comigo, nem toda frase vai ser um período, porque às vezes eu tenho um enunciado de sentido completo que não tem verbo. Por exemplo, socorro, fogo, olha, isso é frase. Mas vem cá, tem verbo? Não. Terror. Mas se alguém está falando socorro, olha só, nesse caso, esse socorro aí não é verbo, não? Não. Seria verbo da seguinte forma, ajude-me, ajude. Aí, nesse caso, a gente tem uma frase e vai ter um período. Mas em socorro, tem algum verbo aí? Não tem. Ele é apenas uma frase, não é período. Tá ok? Acompanhando comigo. Então, o período é esse enunciado de sentido completo. E a gente tem a oração. Rapaz, a oração é o enunciado com verbo. E é isso que importa. Se tem sentido completo, se não tem, não importa. Tá legal? A oração é simplesmente o enunciado que tenha verbo. Ele é um elemento essencial para isso. Ok, e nesse caso a gente vai observar o seguinte. João estudou tanto. Olha só, João estudou tanto. Parei aqui. Terror, poxa, mas não tem sentido completo. Pois é. Por isso que João estudou tanto não é frase e não é período. Porque não tem sentido completo. Cara, João estudou tanto. O estudou marcou que isso aí é uma oração. Vamos completar isso agora para a gente gerar um período, para a gente gerar uma frase. João estudou tanto que passou em primeiro lugar. Agora eu tenho todo o segmento com uma informação completa. Isso é uma frase, terminou com ponto final. Isso é um período, terminou com ponto final. E aí você vai notar, nós colocamos dois verbos. João estudou tanto que passou em primeiro lugar. Eu tenho dois verbos, duas orações. Tá legal? Belezinha, acompanhando comigo. E a gente vai colocar aqui uns exemplos. Olha só, ajuda aqui. Como nós falamos, em socorro. Vem cá, socorro tem sentido completo? Todo mundo entende que alguém está precisando de ajuda. Então eu vou colocar um Fzinho aqui, ó. Isso é frase. Terror, isso aí é período? Não tem verbo, está vendo só? Então não tem período aí. Isso é uma oração? Rapaz, não tem verbo, então não tem oração aí. Ok. Na palavra silêncio, silêncio, a gente entende que a pessoa pediu silêncio. Veja só que tanto em uma quanto a outra nós temos uma pontuação final aqui. Está vendo só? É o ponto de exclamação. Eu sei que aqui nós temos uma frase também.
Terror, tem período aí? Tem período não. Por quê? Porque não tem verbo. Tem oração aí, Terror? Tem não. Por quê? Porque não tem verbo. Agora, veja só o ajude-me. Ajude-me, sobre o qual nós falamos anteriormente. Isso aqui transmitiu sentido completo. Terror, tem período? Sim, isso aqui é um período, porque tem sentido completo e tem verbo. Terror, tem oração? Sim, é o enunciado que tem verbo, ó. Então, FPO. Isso é frase, isso é período e isso é oração. Olha o próximo. Ana caiu. Todo mundo entendeu que a Ana caiu. Tem um ponto aqui, ó, marcando, ó, finalizando essa frase aí. Então, isso é frase. Terror, isso aí é um período? Tem sentido completo e tem verbo. Caiu, é período. É oração? Opa, tem verbo, é oração. Ana disse que caiu ontem. Isso aqui é uma frase. Concorda comigo? Isso aqui é um período. Concorda comigo? E isso daqui tem duas orações. Ó mais ó. Belezinha? Para a gente ficar tranquilo, a gente entender numa boa aí, né? Olha só o próximo. Onde estão vocês? Finalizamos com uma pontuação final aí. Está vendo só? Então eu tenho frase, tenho verbo. Opa, então eu tenho período, tem verbo, então eu tenho oração. Ok, tranquilo. Olha o próximo. Júlia estudou pouco, mas passou em primeiro lugar. Opa, a gente finalizou com ponto final aqui. Isso aqui é frase, isso é período. E nós temos duas orações aí. Ok? Beleza, então aqui é simplesmente para a gente interpretar, entender, porque a gente fala assim, poxa, sintaxe da oração, sintaxe do período, e a gente tem que entender por que é período composto, por que é período simples, e a gente vai notar o seguinte, primeira coisa que a gente vai aqui abordar, frase, Terror, quais são os tipos de frase? Bom, vamos lá, existe uma frase que não tem verbo, nós falamos socorro, né? Mas tem também a frase que tem verbo. Nós temos a frase verbal, aquela que tem verbo. Ajude-me. Então eu posso dividir as frases em frase nominal, frase verbal. Beleza? Acompanhando comigo aqui. Vamos lá. Pegando aqui então a nossa frase, vou limpar isso daqui para ficar mais fácil. A nossa frase, eu vou dizer então que a nossa frase pode ser uma frase nominal, aquela que não tem verbo, e uma frase verbal. Tá ok? Beleza, então a frase verbal, opa, é aquela que tem verbo, né? Frase nominal é aquela que não tem verbo. Então aqui eu vou colocar um exemplo ó, do socorro, pronto, que aí ninguém vai ter dúvida. E na frase verbal eu vou colocar o ajude-me, tá? Show de bola, tranquilo, sem problema nenhum. Terror, vem cá, mas agora me ajuda aqui. Quais são as pontuações que vão delimitar esse sentido completo? Vão marcar que é um sentido completo. Isso vai depender de quê, pessoal? Vai depender da intenção comunicativa. Por exemplo, eu posso, socorro! Eu estou mostrando ali a minha emoção daquilo que eu estou falando. Concorda comigo? Aí eu vou colocar essa como uma frase exclamativa. Então a frase exclamativa é aquela que denota a emoção no que se fala, ok? E aí eu vou finalizar com um ponto de exclamação. Então a frase a gente vai finalizar com uma exclamação. Vou colocar aqui como a primeira pontuação que a gente vai colocar, tá? Então vou colocar aqui, ó. Nós vamos finalizar a frase com um ponto de exclamação. Terror, nós também podemos colocar uma frase interrogativa, não podemos? Onde estão vocês? Né? Onde estão vocês? Opa, frase interrogativa. Eu posso então colocar um ponto de interrogação, ok? Belezinha, então a gente vai colocar aqui o ponto de interrogação, que é a frase interrogativa. E aí vai um detalhe. A gente vai ver na nossa próxima aula, primordialmente em cima do período composto por subordinação substantiva, a gente vai trabalhar com uma oração substantiva que vai ajudar no entendimento da frase interrogativa indireta. O que acontece? Uma frase interrogativa direta é aquela que finaliza com ponto de interrogação. Onde estão vocês? E aí você finaliza com ponto de interrogação. Mas só que você pode ter essa pergunta implícita. E aí, se você quiser, você pode finalizar com ponto final. Gostaria de saber onde estão vocês? Olha só, nesse caso, a gente vai finalizar com ponto final. A pergunta está ali subentendida e a gente finaliza com ponto final, tá ok? Então existe a frase interrogativa direta, finaliza com ponto de interrogação, e existe a frase interrogativa indireta, que a gente finaliza com ponto final, tá bom?
Além disso, a gente tem a frase declarativa, informativa, tá ok? Aí, nesse caso, a gente vai ter a finalização com ponto final, tá? Ó, finalizamos aqui com ponto final. Beleza, essas 3 pontuações finais são as que a gente utiliza bastante. Concorda comigo? Beleza. A gente vai apresentar mais 2 pontuações em final de frase. A primeira que a gente vai falar agora é uma pontuação expressiva. A gente vai mostrar que quando a gente finaliza uma frase com reticências, a gente quer marcar que o leitor deve fazer uma interpretação a mais, além do que está escrito. A gente usa muito essas reticências na escrita, numa crônica, por exemplo, a gente vê muitas vezes isso daí. Quando a gente quer marcar uma ironia, por exemplo, uma dúvida, a gente finaliza com reticências, tá ok? Então, eu diria assim o seguinte, né, que a fulano de tal, pô, cadê o João? Ah, o João, rapaz, o João tá pulando carnaval. É mesmo, rapaz, o João é estudioso, ele não vem a aula nenhum dia. João é estudioso, e aí a gente finaliza com reticências. Se eu simplesmente coloco João é estudioso com ponto final, todo mundo vai interpretar o quê? O João efetivamente é estudioso. Eu fiz uma declaração com ponto final. Mas, se eu coloco reticências, eu tenho uma pontuação expressiva. Eu quero que o leitor observe o contexto. E aí eu estou dizendo além daquilo que está necessariamente dito ali. Tá ok? João é estudioso e a gente coloca ali reticências, tá bom? Então, normalmente se usa da ironia para isso. A gente quer que o leitor faça uma interpretação além do que propriamente está ali escrito, tá bom? A Fundação Carlos Chagas, por exemplo, gosta muito de falar que esse emprego, né, do sinal de reticências é por uma hesitação, uma dúvida, tá legal? Ou completamento de sentido pelo leitor. Ela usa mais ou menos essas expressões aí, tá bom? Beleza. Então, a gente viu essa pontuação expressiva finalizando com reticências. Hoje em dia, no WhatsApp, no Facebook, né, no Instagram, quando a gente vai colocar alguma informação, um segmento, né, e a gente quer, de certa forma, causar humor, a gente não quer ser interpretado literalmente, mas causando humor. A gente não coloca lá o RS, RS, o kkkk, né? Mostrando que a gente está rindo. Ó, leitor, eu estou rindo, eu declarei isso, mas eu estou rindo. Isto é, você não vai interpretar literalmente o que ali está escrito. Você colocou algo a mais para chamar a atenção desse leitor, tá ok? É o papel que a gente tem das reticências, tá legal? Acompanhando comigo, a gente então vai colocar aqui reticências para ficar tranquilo. E na sequência a gente vai colocar aqui, ó, o sinal de 2 pontos. Isso mesmo. Eu posso finalizar uma frase com 2 pontos. Em que situação, terror? A gente vai ver mais à frente aí também. A gente vai finalizar uma frase iniciando a fala de um personagem. Então eu tenho uma citação direta. Aí nesse caso eu tenho a fala do narrador e na sequência a fala do personagem. João disse, 2 pontos, estudei muito ontem, ponto final. Aí você tem, primeiro, a fala do narrador e na sequência a fala do personagem. Então essa fala do personagem deve iniciar com letra maiúscula. João disse, 2 pontos, com letra maiúscula. Estudei muito, tá ok? Então cuidado, na citação direta é o momento que você vai empregar os 2 pontos e na sequência a inicial maiúscula. Quer dizer, você vai finalizar uma frase com 2 pontos. Terror, vem cá, mas a gente só pode usar 2 pontos para finalizar a frase? Não. Essa é uma das situações. A gente falou outras na aula de sintaxe de oração. A gente comentou agora no início da nossa aula, nessa revisão da sintaxe de oração, que os 2 pontos podem iniciar elemento enumerativo, elemento explicativo. E agora a gente mostrou que eu posso finalizar uma frase com 2 pontos, porque na sequência a fala de outra pessoa, tá bom? Há uma citação direta aí. Belezinha, tranquilo? Ah, terror, agora, cara, você falou da pontuação em final de frase, né? Que é essa daqui, ó. Belezinha. Mas me ajuda aqui. E a pontuação em final de período, como é que é? Ora, moçada, se eu sei que todo período é uma frase, opa, é muito tranquilo. Então, eu vou finalizar o período com quais pontuações? Com as mesmas pontuações da frase, tá ok? Acompanhando comigo. Ah, então eu vou finalizar o meu período com exclamação? Tudo bem, posso.
Com interrogação? Posso. Com declaração? Posso. Eu posso finalizar com uma hesitação, com uma dúvida, com completamento de sentido pelo leitor? Reticências. Posso então finalizar um período para iniciar outro com a fala de outra pessoa, que é a citação direta? Posso também. Então a gente tem a mesmíssima pontuação. Tá legal? Beleza. Agora a gente vai observar o seguinte. Terror, como é que a gente vai finalizar uma oração, hein? A gente vai colocar a oração finalizando com qual pontuação? Primeiro detalhe. A oração, ela é um segmento que tem que ter verbo. Olha, se tem sentido completo, se não tem, isso aí não tem problema. Tá legal? O que importa é o seguinte. Às vezes, a oração pode ter sentido completo, não pode? Beleza. Então eu falei lá, Ana caiu. Isso aí é uma frase, isso é um período, isso é uma oração. Ana caiu tem verbo, não tem? Opa, tranquilo. Aí calhou de ter sentido completo. E aí vai o seguinte, quando nós temos uma oração, e calha dessa oração ter sentido completo, ela também é um período, ela também é uma frase. Opa! Quando uma oração tiver sentido completo, qual é a pontuação final dela? Poxa, Terror, aí já é demais, né? Me ajuda aí. Logicamente, se uma oração tem sentido completo, como aconteceu com Ana caiu, como aconteceu com onde estão vocês, como aconteceu com ajude-me. Ora, é simples, basta então eu perceber que a gente vai ter a mesma pontuação da frase. Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação, pode ser um ponto final, podem ser as reticências, pode ser também o final com 2 pontos aqui, ó. Tá ok? Belezinha, tranquilo. Além disso, o que você vai notar? Às vezes, você tem uma oração, precisa inserir uma vírgula para ter uma outra oração. Então, a gente vai trabalhar justamente isso nesta nossa aula. Então, às vezes, você vai preceder uma oração com vírgula. Então, já tem uma oração anterior. Então, eu posso finalizar uma oração e a gente vai ver que a gente pode empregar vírgula para finalizar uma oração, e na sequência a outra precisa, como aconteceu nessa aqui, ó. Essa aqui foi finalizada com vírgula, e a outra na sequência, beleza? Eu posso também colocar ponto e vírgula, a gente vai ver esse emprego nesta aula. Eu posso também finalizar com travessão, a gente vai ver isso na nossa aula, tá legal? Então essas pontuações aí também da oração, belezinha? Tranquilo. E aí vai um detalhe, Terror, vem cá, você falou que uma oração pode ter sentido completo, cara. Falei, isso mesmo. Uma oração pode ter sentido completo. Ana caiu. Cara, mas um período não tem sentido completo? Tem. E também não tem que ter verbo? Beleza. Então significa que a oração que tem sentido completo, ela também pode ser um período? Sim. Bom, e se é um período, ela também pode ser uma frase, não pode? Pode. Então acompanha comigo. Quando uma oração, vou limpar isso daqui, tá? Ó. Quando uma oração, ela tem sentido completo, como aconteceu com isso daqui, ó, Ana caiu, onde estão vocês? Veja que ela pode ser uma oração, um período ou uma frase. A isso nós dizemos que essa oração, em absoluto, produz sentido. Então, ela vai ser chamada de oração absoluta. Beleza? Ela vai ser chamada de oração absoluta. Bom, essa oração absoluta, a gente já sabe, é uma oração que tem sentido completo. Então, ela sempre será um período. Como esse período tem apenas uma oração, nós teríamos aqui também o chamado período simples. E esse período simples, ele também é, logicamente, uma frase verbal. Tem que ser frase verbal, porque aí tem que ter verbo para ser período e para ser oração, né? Então, toda vez que você falar a expressão oração absoluta, você quis dizer período simples também e quis dizer frase verbal. Beleza? Tranquilo. Bom, se eu sei que um período simples é aquele que tem apenas uma oração, então o período pode ser subdividido em período simples e período composto. Período simples, Terror, aquele que tem apenas uma oração. Período composto, aquele que tem 2 ou mais orações. Período misto, aquele que juntou os dois. Tem também composto
por coordenação e tem o composto por subordinação. Aí juntou tudo, virou período misto, tá bom? Beleza. Então, com essa peculiaridade aqui, essa parte aqui ela é muito importante, até mesmo para você interpretar as aplicações em questões mais à frente, nos comentários que a gente faz das questões de prova. Por quê? Porque ali são as ferramentas, são as nomenclaturas que a gente utiliza, tá ok? Numa regrinha de pontuação, a gente vai usar esses elementos aqui que a gente falou, essa nomenclatura aqui agora. No emprego, por exemplo, de uma vírgula, a gente vai falar sobre essa nomenclatura também. Por isso aqui é muito importante, não só para a prova, mas para a gente interpretar tudo que é falado nas aulas de sintaxe, seja da oração, do período composto, de concordância, regência, tá legal? Belezinha. Então, a gente vai partir agora para o próximo assunto, olha só. Mas antes disso, eu quero só saber se a galera está entendendo aí, se está tudo tranquilo, tá? Então, se vocês estiverem com alguma dúvida, pode passar aqui. O que acontece, moçada? Eu quero passar devagar, com tranquilidade. Poxa, você está deixando de pular no carnaval para poder entender a língua portuguesa aqui, correto? Então, eu não posso correr com a matéria. Principalmente porque isso aqui é fundamental para vários e vários assuntos mais à frente da Fundação Carlos Chagas. Tá legal? Então, se a galera está entendendo, beleza. A gente vai prosseguir aqui agora, beleza? Então, acompanhando comigo o próximo assunto. Olha lá. Aqui nós vamos praticar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sinal de 2 pontos, tá bom? A gente falou lá do sinal de 2 pontos, finalizando a frase, lembra? Beleza, então agora eu vou aplicar um pouquinho mais isso. Eu vou aplicar isso porque nós vamos falar do discurso direto, e a Fundação Carlos Chagas adora falar isso, tá? Trabalhar em cima disso. Quando eu falo do discurso direto, quando eu quero a citação de alguém, é muito provável que a gente use aspas. Então a gente vai observar mais à frente a estrutura do chamado discurso direto ou chamado citação direta, tá legal? Então vem cá, nesse caso, o que é um discurso direto, pessoal? O discurso direto ele vai apresentar 2 falas. Ele vai apresentar a fala do narrador e vai apresentar a fala do personagem. Então, o aluno disse, 2 pontos, o professor Terror está meio doidão, ponto. Então, nesse caso aí, nós colocamos a fala do narrador e, na sequência, a fala do personagem, que é o aluno. O aluno disse, o professor está doidão. Está vendo só? Nesse caso, a gente tem 2 falas. Uma do narrador e uma do personagem, que é o aluno, que falou de outra pessoa. Tá bom? Belezinha, acompanhando comigo, olha só. Terror, então esse discurso direto se apresenta como? Olha lá. Fala do narrador. O ministro declarou. Essa é a fala do narrador. E agora, entre aspas, e depois o sinal de 2 pontos, nós temos a fala de quem? Do personagem, que é quem? O ministro, tá ok? Então aqui nós temos a fala do narrador, tá, ó, e aqui a fala do personagem, tá bom? Belezinha. Empregamos aqui o sinal de 2 pontos, empregamos as aspas para marcar essa citação direta, esse discurso direto, e também há um elemento muito importante que é o chamado verbo dicende, ou simplesmente chamado de verbo de dizer. É aquele verbo que abre a fala de alguém. O fulano disse, você já sabe, na sequência vem a fala dele, aquilo que ele disse, tá ok? Beleza, então é o chamado verbo de dizer ou verbo dicende. O discurso direto vai apresentar isso pra gente, tá bom? Beleza, a gente também vai observar uma outra forma dessa estrutura aparecer. Veja então, a gente pode ter essa fala do narrador depois de vírgula, sem problema nenhum. E a fala do personagem fica entre aspas de novo, ó. Há 2 anos, os juros estavam mais baixos, declarou o ministro. E a FCC às vezes pergunta, pode tirar essa vírgula daqui? De maneira alguma, não se pode tirar essa vírgula daí, porque ela justamente separa a fala, tá ok? Do personagem e a fala do narrador, tá ok? Terror, mas aí não cabe aqui 2 pontos, não, de maneira alguma, tá? Os 2 pontos, eles nesse caso, temos primeiro a fala do narrador, teríamos os 2 pontos que apresentaria a fala do personagem. E a fala do personagem vem depois. Como nós antecipamos a fala do personagem, já não cabe mais 2 pontos. Você tem que ser o quê? Vírgula. Tá ok? Belezinha, vamos que vamos, à frente. Essas 2 estruturas aqui, pessoal, ó,
ela tem caído bastante nas provas da Fundação Carlos Chagas, tá legal? Há 2 anos, os juros estavam mais baixos. No lugar da vírgula, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar o travessão. Note que como eu quero aqui mostrar que essa fala terminou aqui, ó, foi uma declaração, terminei com um ponto final aqui. Fechei aspas para mostrar que isso tudo foi a informação do personagem. Na sequência eu coloquei travessão. Tá legal? Fique ligado nisso aí. Então eu posso substituir, né, ó, vírgula pelo travessão numa boa. Tá legal? Beleza. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, qual é a fala do personagem? Essa daqui, ó. Há 2 anos, os juros estavam mais baixos. Isso aqui está entre aspas. Só que eu posso inserir no meio a fala do narrador, declarou o ministro. Beleza? Aqui, pessoal, Evanildo Bechara, que é o papa das gramáticas, Evanildo Bechara, o linguista, ele fala o seguinte, que esse declarou o ministro, no meio da fala do personagem, ele chama isso de oração intercalada, comentário à parte do autor, tá ok? E por isso, a gente pode separar isso por dupla vírgula ou duplo travessão. Acompanhe comigo, olha só. Então, esse declarou o ministro pode ficar entre vírgulas e também entre travessões. Acredito que isso aqui não tenha oferecido dúvida para você, né? Terror, mas vem cá. Nesse caso, se nós temos só há 2 anos os juros estavam mais baixos, que é a fala do personagem, então essas aspas estão cobrindo tudo, né? O que você vai notar? O declarou o ministro, pessoal, ele está intercalado por travessão e por vírgulas. Ele não faz parte da fala do personagem. Por isso, essas aspas aqui, ó, estão certinhas. Aí, um aluno já me falou uma vez, Terror, não era o caso então de fechar aspas aqui e abrir aspas aqui de novo, não? Para mostrar que isso daqui que é a fala do personagem? De maneira alguma, tá? Porque aqui você intercalou a fala do narrador, ó. Aqui você intercalou, tá? Belezinha. E o que as bancas fazem? Não só a Fundação Carlos Chagas. A banca vai e tira um dos travessões ou uma das vírgulas. Pode isso, Arnaldo? De maneira alguma. De maneira alguma, a gente tem que deixar as duas aí. E o que é o discurso indireto? O indireto é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o ministro declarou. Eu vou ter aqui a fala do narrador, beleza? Beleza, nesse caso, nós temos o que, moçada? A gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula, que é uma conjunção integrante. Então, quando eu tenho discurso indireto, eu vou ter o verbo de dizer, tá? Declarou, assim como aconteceu aqui no discurso direto. Eu vou ter a conjunção integrante aqui, ó, tranquilo. Só que as informações aqui colocadas, ó, essa daqui é realmente a informação que o personagem deu. Essa aqui é uma informação do personagem, tá legal? Ó? O personagem deu essa informação, só que essa fala aqui, ó, foi uma interpretação daquilo que o personagem disse. Então, tudo isso daqui, ó, são as palavras do narrador. Palavras do narrador. Por quê? Ele usa a sua palavra para interpretar uma informação do personagem. Por isso nós falamos que o discurso é indireto. O discurso é direto quando o personagem fala diretamente com o leitor. O discurso é indireto porque nós usamos o narrador para interpretar e colocar com suas palavras a informação do personagem. Então não é exatamente aquilo que o personagem disse. Isso tem, logicamente, uma interpretação do narrador e, a partir daí, foi veiculada a informação. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. A estrutura é diferente, você vai notar que não tem vírgula, né? Nós temos a condição integrante aqui, tá ok? Beleza, acompanhando comigo. Isso a Fundação Carlos Chagas cobra, toma muito cuidado, tá? Olha só, aqui eu recortei, né, algumas informações importantes. Em citações indiretas, esse discurso indireto, não há necessidade de aspas. Por quê, pessoal? Não há necessidade de aspas. Aliás, a gente não deve colocar aspas quando a gente tem um discurso indireto. Esse é o primeiro detalhe. Não se coloca aspas em discurso indireto. Porém, se a gente resgatar fragmento literal daquilo que o personagem disse, a gente pode veicular. Aquele trecho, aquele pedacinho. Tá ok? Acompanhando comigo, olha só. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em citações indiretas, não há necessidade de aspas, mas podem ser usadas quando se quer dar destaque a todo o texto
ou a algum termo em particular. Veja só, aqui ó, é o simples discurso indireto. Não houve ênfase e nenhum recorte, tá legal? O ministro declarou que as reformas só trarão benefícios. Mas eu também posso fazer o quê? O ministro declarou que as reformas só trarão benefícios. Aqui eu quero dar destaque nas palavras literais, tá ok? Eu coloquei o verbo de dizer, coloquei a condição integrante, nós temos uma citação indireta. Porém, esse recorte aqui são as palavras do personagem, tá bom? Então fique ligado nisso. Aí eu sou obrigado, né, nesse contexto aqui, ó, para mostrar que essas aqui são as palavras do personagem, eu quero dar destaque, quero dar relevância a isso. São as palavras literalmente retiradas do personagem, a gente tem que colocar entre aspas, tá? Porque eu tenho a condição integrante aqui, isso pode me trazer dificuldade depois, tá? Beleza, ênfase nas palavras usadas pelo ministro. Olha só a próxima. O ministro declarou que as reformas só trarão benefícios. ênfase específica numa palavra, sobressaindo essa ideia dos benefícios. Por quê? Às vezes alguém pode contestar, isso aí não é benefício não, isso é um direito, isso é um dever, isso não é um simples benefício, né? E aí nesse caso ele coloca entre aspas, ó, tipo assim, leitor, isso aí não são palavras minhas não, isso são as palavras do ministro. Eu vou lá e coloco entre aspas, as palavras do ministro, para chamar a atenção essa palavra benefício, tá ok? Então note, a gente vai colocar aspas para enfatizar a fala de alguém, concorda comigo? Ou dar um sentido além. Acompanhe comigo, olha só. A gente tem a próxima. Também pode ser usada em sentido irônico, figurado ou impróprio de uma palavra. Então, às vezes, a gente vai empregar uma palavra que, poxa, tecnicamente não seria ideal, mas a gente, por algum sentido, alguma ideia a mais que a gente quer passar, a gente coloca entre aspas, tá ok? Acompanhando comigo, olha só. O ministro declarou que as reformas só trarão benefícios. Aumento da carga tributária, arroxo salarial, alta da inflação, perda do poder de compra. Esse benefício é para quem, né? Então, nesse caso, a gente notou um sentido irônico e seria descabido numa situação dessa. Eu estou fazendo uma crítica ao ministro. Então, nesse caso, a palavra benefício foi usada no sentido irônico. Ele falou uma coisa para dizer outra, tá ok? Esse elemento enumerado na sequência aí, né? Ele mostra para a gente o contrário de ser um benefício. Não é benefício, para o cidadão não é benefício, tá ok? Beleza, então a gente vai compreender que as aspas vão ser utilizadas para destacar esse vocabulário, esse vocábulo, tá ok? E aí é sempre o contexto que vai demandar essa interpretação, tá ok? Lendo com calma, a gente chega nessa interpretação numa boa. Acompanhando comigo, olha só. Também, logicamente, já que a gente dá destaque a alguma determinada palavra que não seria natural, a gente pode destacar gírias, neologismo, né, que nesse caso é a palavra nova, que a gente cria, né? Criações vocabulares de qualquer tipo ou palavras estrangeiras ainda não incorporadas ao vocabulário da língua, logicamente quando couber no contexto. Então, a gente usa muito, por exemplo, algumas palavras do que vem do inglês, né? A gente usa muito. Muitas vezes no direito se empregam expressões do latim. Aí você vai colocar entre aspas, justamente para mostrar que é um empréstimo linguístico. Tá ok? Beleza. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, essa manobra tem ar de maracutaia. Essa maracutaia aqui é uma gíria, ok? Nesse caso, a gente não seria próprio nós usarmos isso daí numa linguagem pessoal. Aí eu coloco por quê? É próprio da linguagem coloquial, tá bom? Beleza, vamos à frente. Também a gente pode destacar, aí aqui pessoal, eu fiz questão de deixar isso daqui mais para discursivas, tá? Quando a gente vai empregar algum título, alguma coisa assim, a gente vai colocar aspas para chamar a atenção do leitor, tá ok? Então, para destacar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. Veja bem, foi discutida a privatização das universidades federais no encontro de reitores. Não é simplesmente a privatização, mas de repente foi alguma situação colocada em que essa expressão ela é muito importante. Eu nem preciso colocar, não vou colocar letras iniciais maiúsculas. Posso até colocar, se ela for um nome, por exemplo, de um congresso, alguma coisa assim. Eu vou colocar.
mas às vezes essa expressão foi muito veiculada por um motivo de greve. E aí eu vou lá e destaco essa expressão com aspas, tá bom? Olha a próxima. O maior inteiro que divide simultaneamente cada membro de um conjunto é o máximo divisor comum. Então, Arthur Lima, na sua aula, falando lá do raciocínio lógico, da matemática e tal, e ele vai falar sobre o máximo divisor comum. Então, é para quê? Para destacar que esse é um emprego, é uma linguagem técnica da matemática. Então, nesse caso, essa expressão técnica ele coloca entre aspas, para chamar atenção. Terror é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você faz isso como um destaque, tá ok? Acompanhando comigo. Não confundir o prefixo ante, que significa anterior. Quando você quer dar significado a alguma coisa, aí você vai colocar, você quer mostrar que é o significado daquela palavra, ou daquele trecho, você então pode colocar entre aspas, tá ok? É melhor até que o faça mesmo. Para efeito desse estudo, entenda-se por transtorno bipolar, então uma linguagem técnica, né? Na área de medicina, por exemplo, o que é transtorno bipolar? Aí você vai dar um conceito e você tem essa expressão técnica aqui. Daí você tira o conceito, tá ok? Nem sempre se pode aplicar uma norma ideal no lugar de uma norma real. Eu vou colocar isso para chamar a atenção. Você vai produzir a discursiva? Então você pode colocar norma ideal, norma real, colocando entre aspas, sem problema algum, tá legal? Para destacar justamente esse conceito, subentendido numa linguagem técnica, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Vamos pegar aqui uma questãozinha, questão 2. Então a questão 1 foi aquela que nós revisamos, né? E agora a gente está partindo para a questão 2. Questão do TRT, nível analista, tá ok? Olha só. Nós temos aqui, você vai julgar a afirmativa como certa ou errada, tá bom? Beleza. Então a gente vai ler aqui primeiro, ó, o pedido da questão. A conexão entre o discurso direto e as frases que o antecedem realiza-se por meio do contexto, pois não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala de alguém, fala da vizinha. Então, veja bem, a gente comentou que para o discurso direto, né, para aquela fala direta do personagem, a gente vai ter nessa estrutura do discurso direto a fala do narrador, e essa fala do narrador tem o verbo de dizer, o verbo chamado de sende, fulano perguntou, fulano disse, fulano esbravejou, né? E na sequência o que ele fez, aí a fala direta dele. Então isso é o que acontece no discurso direto. Aqui, nessa questão, está se falando que não há nenhum elemento que projete na sequência a fala de alguém. E a gente só vai entender pelo contexto. Será que é isso mesmo que aconteceu? Leia comigo, olha só. Fragmento do texto. Nem bem chegara lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Então, nesse caso aqui, ó, então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Quem é que disse isso daqui? Ah, segundo o que foi falado aqui, ó, a conexão entre o discurso direto aqui colocado e as frases que antecedem essa daqui, realiza-se por meio do contexto, pois não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha. Opa! A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades verdadeiras ou não. E na sequência foi colocado o quê? Justamente aqui, a fala dessa vizinha, tá ok? E aí você notou, o erro foi falar que não houve palavra ou expressão anterior. Na realidade, quem anunciou está aqui, ó. Tá bom? Beleza. Aqui, moçada, poderia ter finalizado aqui, ó, com 2 pontos, ó. Só que como nesse discurso, né, essa fala do narrador não foi tão literal assim, como a gente viu lá didaticamente, como aconteceu anteriormente, ele preferiu colocar assim, simplesmente com ponto final. Tá bom? Beleza. Acompanhando comigo, vamos lá. Antes disso, moçada, olha só. Nesse caso aqui, eu quero que você note o seguinte. Sempre
toda e qualquer questão que a gente for fazendo, eu vou sempre procurar falar devagarinho para você interpretar direitinho e tal, mas vá colocando para mim aqui, porque eu vou observando se a galera está acertando ou errando, tá ok? De repente, no momento que eu estou comentando aqui, alguém já apontou a alternativa C, a alternativa D, eu já vou dar prioridade para essas alternativas e mostrar por que ela está errada, por que a outra está errada e assim por diante, tá bom? Então, sempre que a gente for comentando aqui, vai colocando o que você julga aí correto como alternativa, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Pegando então a questão 3, olha só, nós temos aqui, julgue também esta afirmativa como certo ou errado. Então eu peguei, fui pescando de questões de concursos anteriores, e aqui eu só peguei a alternativa, tá legal? Porque normalmente as questões de discurso direto, pontuação expressiva, né, a parte de pontuação, a gente não tem uma questão só. A gente vai ter basicamente o quê? Não tem uma questão que cobra só pontuação. A Fundação Carlos Chagas não faz isso. Normalmente ela vai inserindo com outros pedidos também. Então eu vou lá, resgato a alternativa e monto a questão, do mesmo jeito que a banca pediu. Tá legal? Olha só. Então nesse caso, como certo e errado, a gente vai julgar. Tá legal? Olha só. O que está entre aspas corresponde à fala do padre. Bom, realmente, entre aspas, o normal seria corresponder à fala. Se é do padre, a gente vai verificar se realmente tem relação com o padre pelo contexto. Mas não por sua própria voz. As autoras é que narram e comentam o que ele disse. Então, veja bem aqui o que foi falado. Vamos primeiro ler o fragmento do texto, depois a gente comenta. Olha só. Vai colocando então pra gente aí, tá? Observa pra gente aí, por favor, e vai colocando pra gente aí no fórum, tá legal? Beleza, show de bola. Acompanhando comigo aqui. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era para que não se façam insolentes e para que não busquem traças e modos com que se livrem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos. Então veja que nós temos, entre aspas, aqui, ó, a fala de quem? A fala do padre, beleza? Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era, e na sequência colocamos literalmente a fala do padre. Vamos agora voltar aqui e observar o pedido da questão. O que está entre aspas corresponde à fala do padre, sim, mas não por sua própria voz. São as autoras que narram e comentam o que ele disse. Veja só, o que está sendo falado aqui? São as autoras que passam informação com aquilo que elas entenderam e passam a informação com suas palavras. Isso é próprio de quem? Isso é próprio do discurso indireto. Acompanhe comigo aqui, olha só. Vamos colocar esse contexto aqui, ó. Então, vamos observar. O que a banca pediu para a gente, tá? Ó. Então, ela perguntou, ó. O que está entre aspas corresponde à fala do padre? Sim. Mas não pela voz do padre. Quer dizer, não é literalmente aquilo que o padre falou, não. As autoras é que narram, olha só, elas comentam e narram, quer dizer, uma informação veiculada pelo padre, mas por suas palavras. E nesse caso não seriam entre aspas, concordam comigo? E aí, veja só, para que a gente tenha entendimento, eu deixei aqui discurso direto, citação direta. Então isso aí é a voz do personagem, do padre. Literalmente o que ele disse, tá bom? Terror, mas eu quero colocar agora então com a fala de alguma pessoa, do narrador, segundo as palavras do padre, tá ok? Então é a informação do padre pela voz dos narradores, do narrador. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Segundo o padre Jorge Benci, que esteve no país no final dos 1600, a razão de submeter os escravos era para que não se fizessem insolentes, e na época não se fizessem insolentes, e para que não buscassem traças e modos com que se livrassem da sujeição de seu senhor, fazendo-se rebeldes e indômitos. Então note que agora a gente tirou as aspas. E um detalhe, veja só aqui no discurso direto, ó, para que não se façam insolentes. Isso é presente do subjuntivo. Para que não busquem traças. Isso é o presente. Mas isso está lá no ano de 1600. Eu estou falando isso aqui no ano de 2017, por exemplo. Então não vou empregar aqui a fala do personagem, né?
Quando é ele que está falando, é o presente dele. Mas se eu falo por ele, eu tenho que colocar no passado, porque ele falou no passado. Está vendo só? Então, o discurso indireto, quando a gente coloca as palavras do narrador para interpretar as palavras do personagem, não é diretamente o personagem falando com o leitor, eu vou ter que fazer algum ajuste. Porque o padre falou em 1600. Aí, a fala dele direta de 1600 para nós em 2017, a gente vai colocar o presente. Porém, se eu estou contando uma coisa que o padre falou lá no passado, eu tenho que usar o passado. Aí eu vou usar o pretérito imperfeito subjuntivo. Tá bom? Então, a gente observa o seguinte: essa informação que foi colocada aqui, ela está errada. Porque é a própria voz, é literalmente aquilo que o padre falou. O erro está aqui, ó, no mas não, tá ok? É realmente e literalmente pela sua própria voz, pela voz do padre, e não pela voz dos narradores, tá legal? Os narradores só colocaram a fala direta do personagem pra gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então à frente, olha só. Pegando uma questãozinha, a questão 4 aqui, olha lá. Aliás, questão 4 não, né, moçada? Isso aqui eu pulei aqui. Questão 3 eu tinha pegado isso, questão 4, isso mesmo. Pegando a questão 4, nós temos aqui o seguinte. Temos um fragmento do texto, a gente só vai ler o trecho que é necessário aqui. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, olha só, esse trecho aqui, ó. Provavelmente, as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. Então, esse trecho aí, falou-se o seguinte, ó. O emprego das reticências no final do segmento transcrito acima denota o quê? Olha só, reticências. Lembra sobre o que nós falamos das reticências? As reticências pedem o quê? Que o leitor complete a informação, ou então vai marcar uma dúvida sobre alguma coisa, beleza? Então a gente vai voltar lá no contexto, olha só. Vamos achar esse provavelmente aí, né? Então veja aqui, ó. Nós temos aqui o provavelmente, parará, até aqui, ó, né? Olha só, fragmento do texto. Gilda de Mello e Souza dizia que o Brasil é muito bom nas novelas. Para ter público, a novela precisa dispor de personagens de todas as classes sociais, explicava ela. O que exige uma trama complexa. Acrescento, a mobilidade social é decisiva nas novelas e se dá sobretudo pelo amor entre ricos e pobres. Provavelmente, as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, genuíno ou fingido, em proporção maior que a vida real. Será? Eu tenho dúvida, olha, provavelmente. Mas a novela não é um retrato do Brasil, ou melhor, é sim, aí ele continua as suas considerações. Então aqui a gente vai observar o seguinte. O emprego das reticências no final do segmento transcrito acima denota o quê? Nova referência desnecessária ao comentário de alguém alheio ao contexto. Não há aqui um comentário de alguém alheio ao contexto. Não houve um comentário à parte do autor. Não quer destacar isso. Fora, então, a alternativa A. Alternativa B. Recurso adotado pelo autor no sentido de estimular o interesse do leitor. Qual é o recurso que estimula o interesse do leitor? Eu poderia colocar aspas, um elemento linguístico que eu posso colocar para estimular a leitura do leitor, essa leitura, né? Convocar o leitor a realizar a leitura. Um título chamativo, outros mais, mas literalmente aqui, reticências, não tem esse motivo, tá ok? Acompanhando comigo. Certeza da concordância de um eventual leitor com a opinião ali exposta. Provavelmente não é certeza, não é? Fora. Desejo de que a ficção possa se deter realmente em fatos que ocorrem na vida real. Ou provavelmente não transmite essa noção de desejo, não é essa a ideia. E aí entra o que nós falamos, olha, reticências marca hesitação. A Fundação Carlos Chagas adora colocar isso. Hesitação significa o quê? Significa dúvida, incerteza, marcada aqui, por isso que eu deixei em azul o provavelmente. O provavelmente nos ajuda a entender o emprego das reticências aqui. Hesitação, pela presença de um comentário de cunho subjetivo, sem base em dados reais. Talvez as novelas exibam casos de ascensão social pelo amor, seja genuíno ou fingido,
em proporção maior que a vida real. Onde nós temos dados que provem isso? Não há, tá ok? Por isso, não tem base em dados reais, houve uma dúvida, uma hesitação. Por isso, a alternativa é a que a gente deve marcar. Tá legal? Beleza, vamos aí pegando mais uma. Questão 5, essa daqui é para matar, vamos lá? Para matar, hein? Mais uma que a gente resgatou aí de uma das alternativas, tá? As aspas isolam transcrição exata das palavras do médico citado no parágrafo. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos que localizar as aspas. Temos aqui as aspas, tranquilo, né? Ó. Beleza. Se ela vai ser transcrição exata ou não, a gente vai verificar. O que importa a gente notar, porque às vezes as aspas vão marcar uma ideia de ênfase, né? Temos que verificar se há um médico aí nessa situação, tá ok? Beleza. Olha só, vamos pegar aqui, ó. É o equilíbrio dessas qualidades que torna o indivíduo mais ou menos atraente, diz o cirurgião plástico Noel Lima, do Rio de Janeiro. É um médico, é uma transcrição exata. Concorda comigo? É o elemento entre aspas. Então, a gente já observa aí que realmente está certíssima a afirmação da questão 5. Tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Aqui, moçada, a gente vai agora sim, né? A gente vai entrar no período composto por coordenação. O que acontece aqui, nesse caso, moçada, é o seguinte. Nós falamos que frase é um segmento, nesse caso, é um segmento de informação completa, né? Sentido completo. Que período tem sentido completo? Beleza. Oração tem verbo. O que importa é isso. Ok. O que é um período composto por coordenação, meus amigos? A coordenação é a mesma coisa de enumeração, de justaposição, de paralelismo. Anota aí, coloca do lado, né? Então, nesse caso, a coordenação é uma enumeração de ações, né? Enumeração de substantivos, de adjetivos, de verbo, que é de ação, tá ok? Beleza. Também pode ser encontrado, pode ser dada a ideia de justaposição. Você vai colocando os elementos justapostos, enumerados, paralelos. É essa a ideia. E é por isso que eu coloquei aqui várias laranjas bem certinhas umas com as outras, tá ok? Então, para a gente falar sobre período composto por coordenação, a gente vai remeter a uma ideia de uma empresa, por exemplo, tá? Numa empresa. Vamos supor que nós tenhamos uma empresa, tá? Nós aqui tenhamos uma empresa. E nessa empresa, poxa, olha só, colocaram lá, né, no jornal, a partir de terça-feira, tá? Terça-feira, vai abrir uma empresa e a gente precisa de alguns funcionários. Então, ó, pagamento, R$10.000 por mês. Opa, terrorzinho saiu correndo, né? Já vai lá e fincou o pé. 4 horas da madrugada, chegou o terrorzinho lá. Só que quando o terrorzinho chegou lá, 100 pessoas na frente dele já. Tá ok? Beleza. Então significa o quê? Nós tivemos ali as pessoas que se interessaram. E aí elas foram contratadas. Opa! Então nós temos o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, funcionário 4, funcionário 5. Entre esses funcionários que têm a mesma função, há uma relação de dependência entre eles? Dependência não. Pode haver uma coordenação entre eles. Eles são elementos coordenados. O Joaquim ajuda o João, que ajuda o Felisbino, que ajuda o Terêncio, que ajuda o Terror. Tá ok? Então é essa a noção. São elementos paralelos, justapostos. Tá ok? Isso é coordenação. Não existe uma relação de dependência entre um e outro. Beleza? Tranquilo. Então, eu não posso dizer que existe um funcionário principal e o outro é subordinado a ele. Não. Você vai notar o seguinte, há um chefe de setor, há o dono da empresa. Ai, não, cara. É o seguinte, nós aqui, vou representar com 5 pessoas aqui, né? 5 empregados aqui, 5 profissionais, eles trabalham coordenadamente, tá ok? Não há nenhum mais importante que o outro. Existe um que chegou primeiro. Então, ele é um elemento inicial. Na sequência, tem um elemento coordenado ao outro. Coordenado ao outro, coordenado ao outro. Entre eles, não há dependência, há correlação. Beleza? Tranquilo, coordenação e correlação. Só que tem um chefe. Todos esses elementos prestam uma dependência justamente ao chefe, que é ele que nos paga.
Então nós dependemos do chefe para que nós tenhamos êxito. Por quê? É ele que vai traçar as metas, é ele que nos paga. Então é uma relação nossa aqui dos profissionais para com o chefe. Então significa que o chefe é o elemento principal. E nós, em relação ao chefe, nós somos subordinados a ele. Isto é, sem o chefe, nós aqui não teríamos o nosso trabalho. Nós não teríamos meta para cumprir, nós não teríamos trabalho. Sem o dono da empresa, nós temos relação de dependência, nós também não existiríamos, nós não teríamos sentido nessa empresa. Tá ok? Então nós temos a relação de coordenação, essa justaposição entre esses funcionários e uma relação de dependência deles para o superior, deles para o elemento principal. Acompanhando comigo. Então aqui, para a gente falar sobre a diferença de coordenação para subordinação, você vai notar os elementos paralelos aqui nessa empresa aqui, ó, né, ó, de laranja. Olha que maravilha. Ó. Todas elas coordenadas bem direitinho aqui, tá bom? Bem sugestivo para a gente aqui. Ok, a gente falou a respeito dos funcionários, não falou? Então, um inicial, um coordenado ao primeiro, coordenado ao segundo, coordenado ao terceiro, coordenado ao quarto, coordenado ao quinto, tá ok? Beleza, coordenado ao sexto, tranquilo. E a gente vai ter uma relação entre eles, que é a chamada relação de coordenação. Isto é, elementos enumerados são elementos de uma relação de coordenação. Terror, mas e se nós dependemos então do dono? Ele é o chefe, tá lá, cara. Ele é o chefe, tá lá de vermelho, cara fechada, cara brava. Todos nós temos uma relação de dependência com ele. Então significa que não há mais uma relação de coordenação, e sim uma relação de dependência. O nome desse camaradinho aqui, ó, né, ele vai ser conhecido como elemento principal. Há uma relação de subordinação entre todos nós para com o chefe, para com o principal. É chamada relação de subordinação. E entre nós aqui, tá, ó, entre nós aqui, elementos aqui, ó, há uma relação de coordenação, porque nós somos elementos enumerados, há uma relação de coordenação. Existe um elemento inicial, o coordenado ao primeiro, o coordenado ao segundo, o coordenado ao terceiro, e assim vai. O que nós falamos de uma empresa, a mesma coisa acontece na linguagem. Se nós falamos que os funcionários, entre eles, há uma relação de coordenação, não existe dependência entre eles. Nas orações coordenadas, a mesma coisa. Não existe dependência entre uma oração e outra coordenada. Mas existe uma dependência entre uma oração subordinada a uma principal. Acompanhe comigo, olha só. A gente tem aqui o seguinte, ó. Terror, então com isso, o que é uma estrutura subordinada? É aquela que depende de um outro para ter sentido. Então aqui é o funcionário, ó. O no concurso é o funcionário, que depende do patrão. Quem é o patrão? Você passará. Você passará em quê? No concurso. Agora, me fala o seguinte, eu simplesmente falo para vocês aqui, ó. Chego para vocês e falo assim, rapaz, no concurso, hein? Ô, Terror, e aí, no concurso? O que tem a ver o no concurso? Não tem sentido. Eu preciso da informação principal, que é você passará, para que a gente possa entender o no concurso. Isto é, o no concurso é um elemento subordinado a você passará. Beleza? Acompanhando comigo, olha só. Isso vai mostrar para a gente essa relação de subordinação. Olha o próximo. O que é uma estrutura coordenada? Dois ou mais segmentos ficam justapostos, enumerados. Então nós temos o elemento 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui um sujeito composto, tá legal? Eles estão enumerados entre eles, você, José, Joaquim e Ana, e aí na sequência nós temos a oração, tá ok? A relação aqui é só entre os sujeitos, são elementos justapostos enumerados. Olha só, aplicando isso a um período composto. Veja só, então, no período composto. Eu tenho aqui um conectivo que vai marcar uma condição. Se, cara, você vai passar no seu concurso, você, com quem eu estou falando agora aqui, ó, você vai passar no seu concurso. Mas, para que você passe no seu concurso, você tem que satisfazer, você tem que satisfazer algumas condições. Não é apenas uma, não. Você tem que satisfazer algumas condições. Opa! Então, nesse caso, se você estudar bastante, passará no concurso. Qual é a informação mais importante?
passar no concurso. Concorda comigo? Essa é a informação mais importante, você passar no concurso. E eu coloquei uma só condição: se você estudar bastante, passará no concurso. Então a informação principal é passará no concurso. E a informação subordinada? Essa condição que eu dei aqui, se você estudar bastante. Então, se eu falar simplesmente oração subordinada, tá? Se você estudar bastante, você vai entender alguma coisa? Não. Eu dependo, essa oração subordinada, ela depende da informação principal para ter sentido. Se você estudar bastante, passará no concurso, tá ok? Então, olha só, nesse caso, você notou que nós colocamos uma condição e aqui eu tenho a informação principal, a chamada oração principal, tá ok? É o nosso chefe lá, e ele tem um verbo, então aqui é uma oração principal. E eu tenho um conectivo que marcou para a gente a condição. Veja só, você passará no concurso, meu amigo, mas se você se dedicar bastante, passará no concurso. Há uma relação de dependência dessa oração para essa daqui. Se você se mantiver organizado, passará no concurso. Há uma relação de dependência dessa oração para a oração principal, que está em preto. Se você realizar todas as atividades, passará no concurso. Há uma relação de dependência dessa oração para essa daqui, ó. Está vendo só? Beleza. Então a gente notou aí que há 3 condições a serem satisfeitas em relação a uma oração principal. Terror, existem 3? Então se eu coloquei 3 condições, quer dizer, são orações de mesma natureza, então elas têm o mesmo sentido, significa que elas estão justapostas. Exatamente isso. Significa então o seguinte, que entre essas orações, essas 3 orações subordinadas, essas orações elas estão coordenadas entre si. Acompanhe comigo, olha só. Nesse caso aqui, ó, você vai notar que elas estão, como eu tenho, não é apenas uma oração, né, subordinada, nós temos 3 orações subordinadas. Então eu tenho essa daqui, ó, a primeira condição, se você se dedicar bastante. Como é a primeira oração que apareceu, eu vou chamar de oração inicial. A segunda, se você mantiver-se organizado, essa oração é coordenada à primeira. A outra, se você realizar todas as atividades, essa oração é coordenada a essa outra. Então elas estão justapostas, enumeradas. Lembra que a gente falou lá do funcionário, né? Estão justapostos, enumerados, coordenados. É essa relação que está aí com as orações em verde. Porém, o que você vai notar? Essas orações marcam a condição, né? As condições. Para quê? Para que nós tenhamos esta informação aqui importante, ó, o resultado que é passar no concurso. Então, passará no concurso é a minha oração principal. Mas veja, para que ela seja uma oração principal, tem que ter uma relação de dependência, isto é, essas 3 orações em conjunto mostram que há uma relação de subordinação em relação à oração principal. É como se nós tivéssemos lá os 3 funcionários, né, da empresa, que estão coordenados entre si, e eles têm uma relação de subordinação com o chefão aqui, ó. Ele é que manda, que é o principal. Aí há uma relação de subordinação entre eles. Já entre esses funcionários aqui, ó, há uma relação de coordenação, beleza? Há uma relação de coordenação. E é por isso que a gente fala que essas 3 orações, elas são subordinadas adverbiais e elas são condicionais, por conta dessa conjunção se aí. Elas estão enumeradas, também apresentam orações coordenadas, e aqui nós temos uma oração principal. Beleza. Como é que a gente pode, de repente, ter um efeito aqui na prova, tá? Nas provas. O que acontece? Eu vou dizer a você o seguinte, quando a gente tem elementos enumerados, a gente vai separar naturalmente por vírgula. É normal. Eu tenho elemento enumerado, se eu tenho 2 elementos enumerados, Ana e Joaquim, coloco a conjunção E. Mas também posso colocar só a vírgula no lugar do E também. Ana, vírgula, Joaquim. Pronto. Quando eu tenho 3, o normal é fazer o quê? A gente colocar o primeiro elemento, vírgula, o segundo elemento e o terceiro elemento. Concorda comigo? Então eu tenho vírgula aqui, marcando essa enumeração. E eu tenho a conjunção E que tem o papel da vírgula. Vai só mostrar que é o último elemento da enumeração. Tá bom? Beleza. E aí eu te faço a seguinte pergunta, olha só. Esta vírgula aqui
esta vírgula aqui, tem o mesmo valor desta vírgula aqui? Poderia dizer isso? Então, olha só, se você se dedicar bastante, mantiver-se organizado, realizar todas as atividades, vírgula. Veja, então, que esta vírgula aqui não marca uma enumeração. Esta vírgula marca o quê? A separação do que é subordinado, ó, para aquilo que é principal. Está vendo só? Aquilo que está subordinado, ele separou por vírgula em relação daquilo que é principal. Porém, veja só essa primeira vírgula aqui, ó. Eu poderia dizer que esta vírgula tem o mesmo papel desta vírgula aqui, ó. Essa segunda vírgula aqui? Sim, terror. Por quê? Porque elas simplesmente separam o primeiro elemento enumerado do segundo elemento numerado e do terceiro elemento enumerado. Está vendo só? Essa vírgula separa esses dois elementos, esta vírgula separa esses dois elementos aqui, ó. Tá legal? E é por isso que a gente nota a importância de a gente entender o emprego da vírgula, tá? Beleza, vamos à frente pegando isso aí, olha só. E agora a gente entra nesse esqueminha aqui do período composto por coordenação, moçada. Nós temos 5 valores semânticos da coordenação. Então a gente não tem que decorar nada, você não tem que decorar nada. Você tem que interpretar aqui comigo, entender que as orações coordenadas são justapostas, tá ok? Elas não têm uma relação de dependência, sintaticamente dependente da outra, tá bom? Esse é o primeiro detalhe. Beleza, a gente vai notar também o seguinte, nós temos 5 valores semânticos com as orações coordenadas. 5 valores semânticos. Quais são eles? Olha só. Então nós temos aqui os conectivos, né? Eu coloquei aqui aqueles mais representativos. Olha só, eu tenho a conjunção aditiva e, temos outros, a gente vai mostrar, tá? Então nós temos, por exemplo, o seguinte, João estuda e trabalha. Então nós temos uma relação de adição aqui, tá ok? Isso todo mundo já sabe, todo mundo já viu, tranquilo. Aqui no meu esquema, eu deixei a conjunção mas também podemos ter porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, e eu deixei uma vírgula aqui, ó. Essa vírgula antes da conjunção adversativa, ela é obrigatória, tá bom? Então, vamos ver só, ela transmite uma ideia de oposição, de contraste adversativo, tá? Beleza, então nós temos aí essa vírgula antes do mas, e ele vai marcar uma ideia justamente de quê? De oposição, de ressalva, tá? A Fundação Carlos Chagas adora essa palavrinha aqui. Há uma ressalva. Todos estudaram bastante para a prova, mas Joaquim não. Quer dizer, com a ressalva do Joaquim, que não estudou. Então, quando a gente fala ressalva, significa que há, de certa forma, há um contraste aí. Tá legal? Então, contraste, ressalva, oposição adversativa. Essa é a ideia desse segundo elemento aí, desse segundo valor semântico. Acompanhando o próximo. Cai pouquíssimo em prova, nós temos a alternativa. A alternativa cai mesmo em quê? Cai no raciocínio lógico, tá? A gente vai trabalhar esse conectivo aí de alternância. Depois, nós temos a conclusiva. Moçada, a conclusiva, ela vai ter essa pontuação aqui expressiva. Ó. Mas, sinceramente, a gente vai buscar em gramáticas e tal, nós não temos uma gramática que motive, que fale, que obrigatoriamente a vírgula antes da conclusiva e da explicativa, que é a próxima. Mas é de bom tom colocar. Então você, numa produção de texto, coloque a vírgula antes da conjunção conclusiva, tá bom? Antes dela, tranquilo. Não posso dizer que ela é facultativa nem que ela seja obrigatória, tá ok? Mas é de bom tom que a gente coloque. E é por isso que a banca não coloca questão para você marcar como errado ou certa com a vírgula justamente ali na conclusiva, tá bom? Mas a gente vai mostrar algumas ferramentas, como que a banca emprega a pontuação na conclusiva que derruba muita gente. Mais à frente a gente vai ver. Acompanha comigo. E a explicativa, também de bom tom. A gente, poxa, numa dissertativa, né? Numa prova dissertativa, é importante colocar a vírgula antes do pois. Mas a gente não pode dizer que é obrigatório, porque nenhuma, as gramáticas colocam assim, que pode ser colocada a vírgula diante de conclusiva e diante de explicativa. E já na coordenada adversativa se fala que a gente coloca, tem que colocar. Então a gente não tem a obrigatoriedade, e é por isso que as provas não cobram
obrigatoriedade de vírgula diante de conclusiva, diante de explicativa. A gente vai falar tudo a seu tempo, daqui a pouquinho no seu tempo à frente, tá? Vamos à frente, vamos observar o seguinte, olha só. O que é terror? Olha só, nesse caso aqui a gente entendeu os valores semânticos, né? E aqui, você colocou um verbo aqui, eu tenho uma oração inicial, tá? Beleza. Você colocou um outro verbo aqui, eu tenho uma outra oração. Por exemplo, eu colocaria aqui o seguinte, que João, estuda, e trabalha. Esse meu João aqui também é estranho, né? Vou colocar aqui, João, assim. João estuda e trabalha. Então tem aqui uma oração inicial e aqui uma oração coordenada. Ela é uma oração coordenada sindética. Por que ela é sindética? Porque o síndeto aqui está, ó. Quer dizer, nós temos o conectivo, a conjunção. Então, a conjunção é uma coisa de síndeto, de conectivo. Se eu tiro o conectivo, automaticamente a oração passa a ser chamada de assindética. Por exemplo, a oração inicial também pode ser chamada de assindética, porque ela não tem síndeto coordenativo. Tá legal? Beleza. E a oração coordenada sem o síndeto, a gente vai falar que ela é assindética. Tá ok? Beleza, tranquilo.